Nosso convidado de hoje é CEO da Diaspora.Black, startup que se define como de impacto social, com foco na valorização da cultura negra e na promoção da igualdade racial. Como surgiu essa ideia e o que é a Diaspora Black? Bom, a Diaspora.Black é uma startup de turismo, né? Nós temos dois modelos de negócio, um marketplace de venda de turismo, nós vendemos hospedagens, nós vendemos roteiros turísticos, vendemos também treinamentos para o setor turístico receber a população negra de maneira qualificada. Obviamente nascemos de algumas dores, né? Eu alugava um quarto da minha casa numa plataforma de acomodação compartilhada. Teve um determinado momento que o casal se negou a ficar dentro da minha casa, né? Não questionaram o pagamento, não questionaram a qualidade. Na verdade, o que eles não admitiam era ficar hospedado na casa de um homem negro. Então ali eu entendi que existia necessidade de criação de serviços que me protegesse, que me livrasse de experiências negativas e que me oferecesse a mesma qualidade quanto consumidor, e assinai-se a Diaspora.Black. E esse depoimento reflete muito numa pesquisa da Universidade de Harvard que diz que pessoas negras têm 16% menos chances de se hospedar nas plataformas tradicionais aí. Então, pelo que eu estou vendo que você falou, é mais sem conseguir ver uma oportunidade de negócio. Isso. Dentro do mercado de turismo, a população negra vem crescendo quanto consumidor, né? É um crescimento que representa mais de 105% comparado à classe A e B. E foi esse elemento que nos deu aí um conhecimento mais profundo em relação a números. Nosso convidado de hoje é CEO da Diaspora.Black, startup que se define como de impacto social, com foco na valorização da cultura negra e na promoção da igualdade racial. E a ferramenta utilizada é o turismo, tanto no Brasil quanto na África. E para abordar esse tema e tudo que gira em torno dele, vamos chamar o geógrafo Carlos Humberto Silva, CEO da Diaspora.Black. Carlos Humberto, é um prazer muito grande para nós ter você aqui. O prazer é todo meu, né? Poder contribuir aí com a nossa experiência em Diaspora.Black, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí nesse programa, nesse canal de vocês, né? Para a gente é um motivo de orgulho muito grande. Então, muito obrigado pelo convite. De onde veio esse seu interesse pelo turismo? Olha, Medeiros, eu sou formado em geografia, né? Eu entrei na universidade muito em função de uma demanda coletiva, né? Que eu era de um movimento de pré-vestibulares comunitários, e quando eu pensava em fazer universidade, eu sempre pensava em áreas que me permitissem viajar, né? Conhecer lugares, desbravar, né? Culturas, línguas. E eu encontrei na geografia esse espaço, né? Inicialmente. E ao longo do meu desenvolvimento acadêmico, eu fui entendendo, a partir desse olhar mais crítico sobre o espaço, sobre o território, uma série de elementos que daria para conciliar com uma perspectiva profissional, né? De análise do espaço e também de apresentar essas análises de espaços que eram espaços que foram aí invisibilizados em roteiros turísticos, que foram folclorizados. Então, dentro dessa análise de conjuntura que a geografia me deu, eu fui entendendo vários roteiros que estão ligados à história da comunidade negra e que poderiam acrescentar no mercado de turismo. Daí veio também a inserção no mercado de turismo, também a partir de algumas vivências de racismo, tanto no cotidiano de hotéis, viajando, quanto também alugando um dos quartos da minha casa numa plataforma de aluguel por temporada. Então, essa junção de um olhar crítico, de um entendimento que o Brasil, né, tem um legado cultural quer dizer, alguns legados da comunidade negra que são invisíveis ao longo nesse mercado, que é o mercado econômico do turismo. Então, essa inquietação, somada a essas experiências, me deram aí o ímpeto, né, de desbravar uma iniciativa nesse mercado. Assim nasce a Diaspora.Black, né? Eu estou reduzindo bastante aqui o surgimento da diáspora, mas nasce muito pela provocação dessa análise, né, um pouco mais apurada dos territórios brasileiros e como as histórias das comunidades negras são apresentadas dentro desses territórios,
e também aí algumas vivências dentro do mercado de turismo. Como é que você estabeleceu essa relação? Quer dizer, existe uma receptividade por parte desses, agora serão transformados em pontos turísticos, afro, seriam então áreas religiosas, de música, de festa, de dança. Essa iniciativa foi bem recebida nesses pontos? Foi sim, Medeiros. Logo de início, foi sim, por conta de uma demanda, né? Assim, eu costumo trazer alguns exemplos, né? O Brasil tem uma potencialidade no mercado de turismo enorme, mas a gente ainda recebe muito menos turistas, sobretudo internacionais, do que a potência que o Brasil tem, se tratando de um país com dimensões continentais, né? O Brasil recebe menos turistas, por exemplo, que as ilhas do Caribe, né? As ilhas do Caribe, juntando, dá o estado do Rio de Janeiro, né? E o que as pessoas vão buscar no Caribe? Tem praias paradisíacas? Tem. Mas a gastronomia caribenha, né? A musicalidade caribenha, a cultura caribenha, soma esses atrativos que levam mais de 30 milhões de turistas para o Caribe, e a gente recebe menos de 7 milhões de turistas no Brasil. Então, entendendo que nós somos um país de de mais de 114 milhões de afro-brasileiros, né? E esses afro-brasileiros tiveram uma contribuição tamanha nos legados culturais, intelectuais, arquitetônicos. Então, tem muito para se mostrar, né? Tem muito para se mostrar no Brasil, e são realmente os grandes diferenciais brasileiros, estão aí dentro desse berço, né, de potencialidades de cultura, de manifestações populares que a comunidade afro-brasileira tem. E no turismo, o que acontece? Eu costumo dar um exemplo, Medeiros, como acontece no Brasil. Um exemplo aqui, eu sou carioca, mas eu moro aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, eu já conhecia, sempre ouvi falar do bairro da Liberdade, que é um dos bairros mais turísticos da cidade de São Paulo. Conhecido no trade de turismo internacionalmente, né? E todos conhecem o bairro pela perspectiva da ocupação oriental desse bairro. Então, todos acham que é um bairro japonês, né? Mas o trade de turismo que vende internacionalmente, né, os legados que estão nesse bairro, não conta porque o bairro chama Liberdade, né? Então, assim, isso em qualquer país, né? Você ir para um lugar, visitar um lugar, você minimamente sai dali sabendo do porquê que o lugar tem aquele nome, né? Aqui isso não existe. E a perspectiva de não existir ou melhor, de não, né, hoje nós fazemos esse trabalho, mas a perspectiva de não contar o que representa esse nome, que representa a resistência negra no centro da cidade de São Paulo, né? E a gente não está falando de uma resistência que está no passado. Tem arquitetura ali presente, tem gastronomia, tem musicalidade, e aí todos os empreendedores dessa cadeia, né? Os empreendedores de turismo que contam a história do bairro, né? Que não é contada hegemonicamente, né? As pessoas que trabalham com os empreendedores do campo da gastronomia, que vendem acarajé, que vendem... Ali tem, no entorno de todo o bairro, ali tem uma comunidade africana muito forte. Esses restaurantes, esses empreendedores não entram nesse circuito econômico. Então, existia aí uma completa, não só um descaso com a história, mas também uma exclusão ali de participar economicamente do fluxo do turismo no bairro, os empreendedores da comunidade negra que contavam essas histórias. Então, essas inquietações foram as razões pelas quais nós criamos a Diaspora.Black, né? Que é a Diaspora.Black, Medeiros, é uma empresa de turismo, quer dizer, é uma empresa de tecnologia para venda de turismo, cultura negra, treinamentos e agora atividades online. Me diga uma coisa, apenas do ponto de vista técnico. Qual a diferença entre turismo étnico e afroturismo? Bom, conceitualmente, né, o turismo étnico ganhou uma força maior no Brasil
e já vem sendo trabalhado conceitualmente já nas últimas 3 décadas, né? Mas o termo étnico, ele dá dimensão a qualquer grupo étnico, não somente a comunidade negra. É uma questão de foco. Isso. Então, dentro do campo do turismo étnico, você tem uma série ali de segmentos de turismo que tratam de especificidades étnicas, né? Tem o turismo do campo dos ciganos, né? Existe uma perspectiva de se trabalhar a comunidade cigana no Brasil a partir da potencialização do turismo de base comunitária. Mas quando a gente traz para o afro, né? Quando a gente fala de afro, a gente está falando de um segmento direto, né? Que não é uma, né, igual muitas pessoas falam, né? Não é um nicho. Quando a gente fala afro no Brasil, a gente está falando da maioria da população brasileira. Então a gente não entende como um nicho, a gente entende como um trabalho diretamente focado na história, na memória e nos legados desses milhares de brasileiros aí, que corresponde à maioria populacional do país. Agora, como é que vocês são recebidos do ponto de vista das empresas de turismo? Olha, Medeiros, nós temos aí 3 anos de atuação. No primeiro ano, como assim, nós enfrentamos todos os desafios aí que a jornada empreendedora, para qualquer empreendedor, é desafiadora. Para o empreendedor negro, é 3 vezes mais desafiadora, né? Então, nós enfrentamos esses desafios. Enfrentando esses desafios, somos um grupo de negros, né? Que idealizamos uma empresa de tecnologia. Isso foi muito ousado em 2016. Algumas pessoas, algumas empresas, né, que nos acompanharam e tal, nos acompanharam inicialmente com muita desdenha, sabe? Tipo, não, quem são eles, né? E tal. Hoje, a gente já pelo 2º ano consecutivo, estamos sendo reconhecidos como uma das 30 empresas que mais fazem bem ao Brasil, né? Um título dado pela Pequenas Empresas Grandes Negócios, que faz um ranking de todas as empresas nacionais. Nós já tivemos aí uma trajetória de bastante desafios, mas conseguimos dialogar com um dos maiores fundos de impacto social e investiu na Diaspora.Black no ano passado. Quando a gente começou a passar por esses lugares, Medeiros, foi quando a gente começou a incomodar algumas empresas, né? E aí a gente percebeu que muitas empresas ou começaram a se aproximar do nosso trabalho e aí viraram nossos clientes, né? Porque entenderam que realmente as empresas tradicionais, as grandes empresas de turismo, estão entendendo que elas nunca olharam para a comunidade negra, nunca olharam para a população negra, nem na perspectiva de produtores de conteúdos em turismo, nem na perspectiva de viajantes, de turistas. Então, elas não sabem como lidar com esse cenário. Então, hoje, o que a gente tem é muitas empresas buscando com a gente essa informação, essa formação e esse preparo para lidar com o afro, né, turista, né, que é o turista negro que viaja, que consome e que também exige padrões de qualidade. Então, nós ajudamos algumas empresas a desenvolverem um padrão de qualidade para o consumidor, para a consumidora negra. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo agora e, na volta, vamos entrar de novo nessa área da relação entre órgãos estatais e afroturismo. Como eu perguntei no bloco anterior, qual a reação que vocês têm recebido por parte dos órgãos de Estado, os órgãos municipais, estaduais, que trabalham com turismo? Eu sei que no caso da Bahia, a Bahia Tussa já percebeu isso décadas atrás. Ela já tem um departamento de turismo étnico, algo dessa natureza. Mas como é que foi isso em outros estados? Como é que tem sido isso para vocês? Boa, Medeiros, essa pergunta, porque ela traz o quanto ainda nós temos desafio no âmbito de políticas mesmo, né? Que incluam dentro do trade de turismo esses legados que são legados nacionais, né?
Então, nós temos, sim, né, algumas iniciativas do poder público que são iniciativas de referência, como em Salvador, né? Tanto na perspectiva do Estado, da Bahia, quanto na perspectiva do município de Salvador, existem trabalhos que são referências, que são desde o mapeamento desses espaços, né, o entendimento desses espaços, qual a estrutura, o que precisa de melhorias, como você pode fomentar. Isso existe, mapeamentos em Salvador de maneira bastante detalhada de quais são esses espaços da memória, né, da comunidade negra em Salvador ou no estado da Bahia. E tem grandes redes que fazem isso, né? E aí não estão associadas diretamente ao poder público, mas estão no âmbito dos fóruns participativos, né? Dos conselhos municipais, que estão acompanhando esse trabalho. E aí tem muito da assinatura nessas políticas de organizações negras que ajudaram o Estado e o município da Bahia a desenvolverem algumas políticas. Por exemplo, recentemente tiveram alguns editais focados em fomentar o afroempreendedor no turismo. Primeiro, eles fizeram um trabalho que foi muito bacana, né, de identificação desses espaços, né, e de entender quais são as características desses espaços e o que era necessário avançar dentro de estrutura, de formação. E agora eles estão trabalhando os empreendedores desses espaços, né? Então, esse é um trabalho que é uma referência, mas, infelizmente, ele não sintetiza uma realidade brasileira, né? A gente tem ainda, como em algumas regiões, né, um exemplo, Quilombo dos Palmares, com todas as iniciativas de organizações pretas, de gestões anteriores da Palmares, é um espaço que não existem políticas locais que viabilizem. A gente está dizendo que o estado de Alagoas recebe um número imenso de turistas que vão e ficam nas margens de Maceió. Esses turistas não sabem que existe Palmares ali, né? Então, existe ainda, né? Eu estou trazendo uma realidade, mas é uma realidade que está presente em vários territórios nacionais, né? Se a gente entender que dentro da Amazônia brasileira existem várias comunidades tradicionais quilombolas e que desenvolvem a prática do turismo sustentável como uma prática econômica, e que grande parte dos turistas que vão para o Amazonas não sabem que existem quilombos lá. Então, ou seja, ainda existe, e a gente está falando, né, obviamente que a iniciativa privada, o poder público tem papéis diferenciados, mas é de extrema necessidade que haja, né, dentro do âmbito de políticas que protejam esses lugares, que dê garantia de melhorias e crescimento da prática econômica nesses espaços também. Então, o que acontece em Salvador ainda não se tem como uma realidade nacional, embora, neste momento, né, nos 2 últimos anos, muitas iniciativas vêm sendo construídas, mas muito por pressões aí de organizações da sociedade civil, né, dos movimentos negros, mas que ainda não se tornaram grandes referências de políticas. Você falou sobre esse desconhecimento de algumas áreas tradicionais, mesmo em cidades que são muito visitadas por turistas, mas há alguns anos atrás eu tive uma experiência que foi exatamente o oposto. Eu peguei um avião para Salvador e nesse avião havia lá um número muito grande de negros americanos, cerca de 20 negros americanos, que estavam indo para a Festa da Boa Morte, em Cachoeira, na Bahia, da qual eu pouco tinha ouvido falar, mas que, como eles me revelaram, era uma coisa bastante conhecida nos Estados Unidos. Então, de lá para cá, essas iniciativas, quando ainda se chamavam de turismo étnico, começaram, pelo que a gente registra, na década de 1990. Houve um grande evento anualmente aqui no Rio, chamado Rio Rendezvous, que em inglês não tem um significado negativo que essa palavra adquiriu em português,
e que era exatamente, visava trazer negros americanos para o Brasil logo depois do Carnaval, sempre puxados por um grande nome da área musical, como Dionne Warwick, por exemplo, que veio num desses eventos, e também com rádios, os caras vinham, por exemplo, com uma rádio de Chicago, se instalavam nas areias de Copacabana. Olha aí, pessoal, aí está não sei quanto abaixo de zero, aqui a gente está no calor de Copacabana. Foi uma iniciativa que avançou durante alguns anos, depois houve problemas aí, mudança de governo. Mas não seria interessante para vocês também estabelecerem contatos com esses grupos de lá que atuam nessa direção? Super, super, Medeiros. Assim, os Estados Unidos, que tem uma população negra muito menor, né, do que a gente tem no Brasil, movimenta já nesse circuito do afroturismo mais de 48 bilhões, né? Quase o que a gente movimenta aqui no turismo nacional, né? E o que é esse afroturismo? E tem grandes redes que fazem isso nos Estados Unidos, que é o turismo para a comunidade negra conhecer a própria história, conhecer a história de outros negros, conhecer a história da diáspora africana. Então, esse movimento ele já é muito crescente nos Estados Unidos, muito consolidado. Aqui ele vem crescendo, né, muito como resultado aí das políticas afirmativas, dos muitos jovens que ingressaram nas universidades e que começaram a viajar. Então, hoje a gente tem no Brasil, né, o turismo nos últimos anos cresceu até 2019, né, desse crescimento, mais de 105% foi dessa camada populacional onde está a comunidade negra, que foram nas classes C, D e E. Quanto nas classes A e B, o turismo cresceu cerca de 5%. Ou seja, a gente tem uma população que está viajando, que vem se organizando também, e existem alguns grupos organizados aqui no Brasil, algumas redes de mulheres, algumas redes de viajantes, que eram exatamente esse movimento que você descreveu há 20 anos atrás, né? Então, esses destinos, eles já eram mapeados dentro desse movimento. O que nós da diáspora fazemos, como nós somos uma empresa de tecnologia, né, nós criamos um catálogo internacional, nós estamos em 18 países e 145 cidades. Nós reunimos nesse catálogo todos os especialistas que trabalham com turismo afro, que trabalham contando essas histórias, justamente para usar a tecnologia a nosso favor, né? Nós criamos a tecnologia, né? E aí só um parente. Nas últimas 2 décadas, as grandes corporações mundiais deixaram de ser as corporações mineradoras para serem as corporações de tecnologia, né? Algumas dessas corporações mineram dados, né? Então, e de tecnologias essa que todos nós diariamente estamos conectados e usamos. Então, nós começamos a entender, quando criamos a diáspora, que a gente precisava disputar, né, esse mercado, que a gente precisava disputar esse território, esse lugar, né, que é esse território mesmo, né, conectado, a esse território de dados, esse território de tecnologia. Então, nós criamos uma tecnologia nossa, nós desenvolvemos uma tecnologia que ela é capaz de juntar todas as pessoas negras, né? É o grande sonho, né? Juntar todas as pessoas negras ou grandes produtores de cultura, de intelectualidade, de produção literária, de produção turística, de todos esses campos numa rede só. É como se a gente criasse uma rede, imagine um Facebook, né? Da comunidade negra. Então, nós somos isso. Mas nós estamos muito direcionados para o turismo e de uma maneira muito responsiva, sabe, Medeiros? Porque não é só criar uma empresa de tecnologia, né? É ter o cuidado de formar a população, de formar a nossa população. Por isso a gente tem um trabalho de treinamentos, nós fazemos treinamentos de turismo de base comunitária, desenvolvendo um potencial econômico do turismo que faça sentido para aquele grupo, para aquele lugar, né? Nós contribuímos com a formação, muitos empreendedores empreendedores negros, não usavam ou usam muito pouco a tecnologia, e tecnologia hoje, tecnologia ganha eleição,
né? Então, a tecnologia ela precisa ser usada a nosso favor. Então, nós construímos essa, né, tivemos essa ousadia, né? Eu lembro que minha mãe de santo, mãe Beata, falou: meu filho, isso é muito ousado. É porque era muito ousado realmente pensar, porque a gente nem sabia na época o que era uma startup, a gente nem sabia o que era uma programação, linguagem. Então, hoje nós somos especialistas. Obviamente, isso não foi fácil, né? Mas hoje o nosso trabalho já vem produzindo aí resultados muito bacanas. A gente tem hoje, nesse momento, empreendedores da cadeia da gastronomia que foram muito afetados pelo Covid, estavam sem trabalhar ou trabalhando muito pouco, e que estão produzindo atividades online e estão vendendo com a gente. Nós temos empreendedores da cultura que estavam parados também, que estão produzindo atividades vendendo com a gente. Hoje a gente tem um portal também que, além de vender esse turismo físico, né, responsivo, a gente trabalha com atividades online. E aí a gente tem um conjunto de intelectuais, a gente tem o Renato Nogueira oferecendo um curso sobre amor que está bombando. Está com um livro sobre esse tema agora. Acabou de lançar. Isso. E tem mulheres quilombolas dando curso de gastronomia, tem intelectuais negros dando curso sobre antirracismo, branquitude. Então, a nossa tecnologia está servindo aí, está tendo essa utilidade também, justamente para contribuir nesse momento para a geração de renda de muitos setores que foram paralisados aí, né? Agora, quando a gente lê a história da organização, a gente vê lá nos primeiros encontros a presença também de pessoas embaixadores, diplomatas, também de países africanos. A ideia é trazer de lá para cá ou também levar daqui para lá? A ideia é conectar, Medeiros. A gente precisa estar conectado, né? Estar em rede, né? E a ideia é que a gente esteja conectado, tanto trazendo essa produções que estão sendo desenvolvidas lá para pessoas que tenham possibilidade de ir, quanto levando coisas que a gente vem produzindo daqui para esses países. Então, é essa conexão, sabe? Um exemplo dessa conexão nasceram encontros muito bacanas. A gente recebeu, porque dentro dessa tecnologia nós temos alguns eixos de serviços. Nós temos o serviço de hospedagem, que são hospedagens em casas, em hotéis, em pousadas, resorts, né? Que tanto esses espaços, né, comerciais vendem com a gente, e aí vender na nossa página, esses espaços estão dizendo que existe um padrão de qualidade para o consumidor negro, né, quanto pessoas que alugam um quarto da sua casa por temporada. Então, a gente está falando de um turismo presencial, né? Existem as experiências também presenciais, que são roteiros turísticos, gastronômicos, culturais, que acontecem nesses 18 países. E também hoje as atividades online, né? Então, tudo isso conecta. E dessa conexão já tem histórias muito interessantes. Vou contar rapidamente. Um músico aqui de São Paulo recebeu um pedido de reserva para a casa dele. Ele morava numa casa grande, alugava um dos quartos. E quando chegou a pessoa, né, era uma pessoa que a banda da Lued estava organizando um show, chamou um músico africano, e esse músico ficou hospedado na casa dele. E esse músico era o ídolo dele, né? E aí o cara ficou tão louco, tão êxtase, que ele mandou 50 mil mensagens, ligava perguntando se era pegadinha, perguntando o que tinha para fazer. E no final das contas eles gravaram um CD juntos, né? E teria até uns shows pela África, mas que foi agora por conta da pandemia, eles não tiveram shows. Mas essas histórias vêm se acumulando e isso é muito bacana, sabe? É tudo isso que estimula o trabalho de vocês, né? E eu quero dar os parabéns, dizer que realmente foi sua presença no nosso programa foi muito informativa e estimulante também do ponto de vista dos jovens negros para se lançarem em novos mercados, para enfrentarem desafios e abrirem um leque de possibilidades como vocês têm conseguido fazer. Muito obrigado, parabéns e sucesso!
Eu que agradeço, parabenizo a vocês aí pelo trabalho que vocês já fazem historicamente, né? E que eu estou vindo agora com meus colegas, companheiros, justamente fortalecendo o que vocês consolidaram. Então, quero agradecer por esse espaço e muito obrigado pelo convite. É isso aí.